Então vamos continuar a leitura. Qualquer dúvida, qualquer comentário, pode escrever no Facebook e aí depois eu leio. Então nós estamos lendo aqui. Agora vamos começar um outro subtítulo desse capítulo. Bhagavad Gita, História e Ensinamentos. O que quer dizer Bhagavad Gita? Gita quer dizer cantar. Então Bhagavat é Deus. Então são os cantos de Deus. E é dito que no mundo transcendental, cada palavra é uma canção, cada frase é uma canção, cada passo é uma dança. Isso é o mundo transcendental. Então Bhagavad Gita, as canções de Deus, o que Deus falou para nós. O cristão pergunta: já ouvi falar do Bhagavad Gita. Qual a sua origem? Srila Siddhartha Maharaj explica. No Bhagavad Gita, Krishna diz a Arjuna: o que digo agora a você não é algo novo. Já o disse a Surya, o deus do sol, e ele o transmitiu a Manu, o pai da humanidade. Desta maneira, este conhecimento descendeu em sucessão discipular e, pela influência do tempo, foi interrompido. O que é pela influência do tempo foi interrompido? É aquela velha história do telefone sem fio. Todo mundo já ouviu falar dessa brincadeira. Não sei se ainda as crianças brincam disso. Mas você pega e você conta uma historinha para um colega que está ao lado, que está participando da brincadeira. E ninguém mais escuta, somente para aquele. Aí aquele que escutou vai contar para um outro sem ninguém escutar, somente aquele. E assim vai, 5, 6, 10, 15, 20 pessoas. Quando você vai ver a história do último que vai contar, é totalmente diferente da do primeiro. Porque cada um inventa alguma coisa, cada um tira alguma coisa, cada um interpreta de alguma coisa. Então, por isso aqui que Krishna fala, para aqui está sendo falado. Pela influência do tempo, foi interrompido. Novamente, repito a você este antigo conhecimento. Então, Krishna veio em Dwapara Yuga, a era anterior agora, para nos dar todo esse conhecimento. Porque ele sabia que claro, ele sabe tudo. Em Kali Yuga, o homem perde a memória. E não tinha nada escrito antes de Vyasadeva escrever. Não tinha nada escrito, era conhecimento passado de mestre e discípulo, mestre e discípulo, mestre e discípulo. Mas em Kali Yuga o homem perde a memória. O ser humano perde a memória. Então o que acontece? Krishna veio há 5.500 anos atrás, em Dwapara Yuga, para falar tudo para Arjuna. Enfim, Vyasadeva escreveu. Continuando aqui. Isso se refere a Karma Yoga. Não se importe com o resultado, bom ou mal. Continue com o seu dever. Então, você pode obter paz geral em sua mente. Isso é Karma Yoga. O cristão pergunta assim: qual é a mensagem do Bhagavad Gita? Srila Siddhartha Maharaj responde: existem diferentes estágios de educação transmitidos no Bhagavad Gita. Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, Astanga Yoga, tantas diferentes
camadas de teísmo, mas o teísmo devocional puro começa onde Krishna diz, aí tem um verso aqui que Krishna falou, que diz o seguinte: abandone as suas afinidades por todas as outras atividades religiosas ou não religiosas. Renda-se completamente a mim. Não tente impor as suas demandas a mim, mas peça-me o que te será mais benéfico, o que farei em seu proveito. Renda-se plenamente a mim e me darei a você. Então, peça para Krishna, Krishna falou isso. Peça para ele o que é mais benéfico. Não peça nada material. Material não é benéfico, é temporário. Peça o que para Krishna? Mais fé nele, mais serviço nele. Como diz nas Escrituras, eu peço somente vida após vida, servir os Vaishnavas, servir o Guru. Independente do corpo que eu tenha, eu só peço vida após vida, servir os Vaishnavas. É isso que temos que pedir para Krishna. Peça algo elevado para ele, peça o melhor para ele. O próprio Krishna falou isso no Bhagavad Gita para Arjuna. Renda-se a mim, ele diz. Todos esses outros métodos e suas perspectivas são mais ou menos efetivas e valiosas, mas não aspire a nada além de mim. Esta será a sua máxima perspectiva. Querer-me, ter-me, viver comigo, fazer o que digo, entrar em minha própria família pessoal, em minha vida privada. Esta será a sua maior conquista. Não aspire a nada além de mim. O estudo comparativo de todas as aspirações religiosas mostrará que a necessidade máxima interior pode ser satisfeita através do ingresso em meus relacionamentos privados e pessoais. Então, não aspire nada, aspire somente Deus, renda-se a Deus, Sharanagati. Não temos mais nada para fazer nessa vida além de nos render a Deus. Todo o resto é temporário, todo o resto é ilusório. Aquele emprego que você tanto quer, aquela posição na empresa que você tanto quer, aquela empresa que você quer montar e se dar bem, ter um bom sucesso, ganhar dinheiro, ter uma boa saúde, tudo isso é temporário. Foque somente em Deus, renda-se a Deus, Sharanagati. Srila Govinda Maharaj, ontem foi o dia do seu desaparecimento, né? E Srila Govinda Maharaj falou, todos nós temos que ler o Sri Prapana Jivanamrita, o único livro escrito por Srila Siddhar Maharaj. Os outros não são escritos como esse daqui que estamos vendo agora, não é escrito por ele. Foi compilado de aulas que ele deu, mas o único que ele escreveu de próprio punho foi o Sri Prapana Jivanamrita. E Srila Govinda Maharaj falou, leia ele, todos nós. No fim do ano todo mundo faz um voto, né? Alguns falam assim, o ano que vem, no finalzinho do ano todo mundo faz algum voto. O ano que vem vou comer menos para emagrecer. Aí o outro fala, eu vou começar a treinar para ter uma saúde melhor, vou começar a andar, correr. Aí o outro devoto fala, eu vou cantar mais a Japamala.
sei lá, eu vou oferecer mais comida para Deus, todos os dias vou oferecer. Alguma coisa, você faz um planejamento no fim do ano, né? Um voto. E Srila Govinda Maharaj falou, faça o voto de ler o Prapanativanamrita. Se você nunca leu, leia. Se você já leu, leia outra vez. Srila Govinda Maharaj falou isso. Quem não tem o Prapanativanamrita, eu não tenho mais para emprestar. Nós não temos mais ele de forma física. Mas o que podemos fazer? Eu tenho ele em PDF. Quem quiser, eu posso passar ele em PDF. E esse livro é rendição do começo ao fim. Então Krishna fala aqui, renda-se a mim. Não queira mais nada, somente a mim. Renda-se totalmente a mim. Continuando aqui a leitura. O cristão pergunta, faz outra pergunta para ele. Os cristãos pensam que, se queremos ser sinceros, devemos seguir a Bíblia. Aceitamos muito literalmente a palavra de Cristo. Aí Srila Siddhar Maharaj responde, sim, de acordo com a capacidade de cada um, a pessoa pode ser listada em uma classe particular. Então, de acordo com a capacidade de cada um, ela vai estar em algum lugar, ou no cristianismo, ou no budismo, ou no islamismo, enfim, qualquer um, de acordo com a capacidade de cada um. Alguns irão ao cristianismo e após passarem por isto, se seu anseio ainda não estiver satisfeito, irão a algum outro lugar, pensando, o que é Deus? Quero conhecê-lo mais perfeitamente. Em relação a isso, posso dar um exemplo. Havia um certo professor, Nixon, na Inglaterra. Ele foi lutar contra alemães na Primeira Guerra Mundial. Essa história é muito bonita, então vamos prestar bastante atenção nela. Ele foi lutar, então, contra os alemães na Primeira Guerra Mundial, ao lado da França. Conforme voava sobre as linhas alemãs, o seu avião foi atingido e começou a cair. Ele viu o avião caindo nas linhas alemãs. Enfim, o avião iria cair nas terras alemãs. Quando o encontrei aqui na Índia, ele me disse, naquele momento, orei, se existe qualquer Deus, que ele me salve, e prometo que, se não morrer neste desastre sério, esse desastre aéreo muito sério, vou buscá-lo, vou devotar toda a minha vida em sua busca. Então, aqui a pessoa, como foi dito, o avião estava caindo e no desespero ele falou, Deus, se você existe, eu vou buscá-lo, eu vou entregar minha vida a você. Se eu não morrer, eu vou entregar minha vida a você. E aí, o que aconteceu? O avião caiu e quando o professor Nixon recobrou a consciência, notou que estava atrás das linhas francesas. Ele estava na parte francesa, em um hospital na França. Naquele momento, pensou consigo mesmo, Deus existe. Ele ouviu a minha última oração.
Quando suas feridas cicatrizaram, ele foi diretamente à Inglaterra para ver alguns sacerdotes. Disse-lhes: quero encontrar Deus e ocupar-me 24 horas por dia à causa do seu serviço. Quero vê-lo face a face. E aí os bispos falaram para ele: vá à Índia. Então, essa pessoa, quando ele confirmou, ele falou: Deus existe, eu não morri, o avião caiu, eu não morri, eu quero me render a ele. Ele foi procurar alguns sacerdotes e falou: eu quero me entregar 24 horas, eu quero me dedicar a Krishna, a sua causa, eu quero me dedicar à causa de Deus, não a causa de Krishna na época, mas eu quero me dedicar à causa de Deus. E aí o sacerdote falou: vá à Índia. E ele viu muitos sacerdotes e mesmo alguns bispos que finalmente o aconselharam: se você quer ver Deus face a face, então vá à Índia. Não podemos recomendar um processo como este para você. Ouvimos dizer que na Índia existem yogis que internamente se conectam com o Senhor no coração. Aí, no caso, ele está falando do Paramatma, né? Os yogis que se conectam com a forma de Deus, que é o Paramatma, no coração. Você pode tentar a sua sorte lá. Assim, ele veio para a Índia, onde se encontrou com o vice-reitor da Universidade de Lucknow. Falando com ele, o professor Nixon conheceu a esposa do vice-reitor, que era uma Gaudiya Vaishnava, uma devota de Mahaprabhu. Ele ficou tão encantado com o seu conselho que a aceitou como guru. Finalmente, ele tomou o sannyasi, ele recebeu o sannyasi, a ordem renunciada da vida, e seu nome tornou-se Swami Krishna Prema. Estabeleceu um templo aqui na Índia e pregou sobre o Bhagavad-dharma e Mahaprabhu. Então, veja só, ele foi para a Índia, ele encontrou lá, ele falou com o reitor, e a esposa do reitor é Gaudiya Vaishnava, e ela começou a pregar para ele. Ele recebeu o sannyasi, montou um centro, um templo, e ele começou a divulgar, então, o Bhagavad-dharma, a religião de Bhagavata, de Deus, e Mahaprabhu. Ele se rendeu, ele recebeu sannyasi. Ele fez um estudo comparativo de todas as religiões, começando com o cristianismo, e gradualmente chegou ao Vaishnavismo. Atraído pela dádiva de Mahaprabhu, um acadêmico alemão também disse: em todas as concepções religiosas do mundo, a concepção de ocupação 24 horas por dia com Deus, Astakalya Lila, nunca foi dada. Estudei todas as teologias religiosas,
mas nenhum pode sequer conceber um serviço ao Senhor Supremo 24 horas por dia. Isso é dado apenas no Srimad Bhagavatam. Então aqui outra pessoa viu que a única forma, a único local, a única religião, a única filosofia que você pode servir 24 horas por dia, se render totalmente a Deus, é no Vaishnavismo. Outro cientista que também reparou isso. Rupa Goswami apresentou uma representação científica de Krishna. Ele é o reservatório de todos os prazeres possíveis, todas as possíveis tendências de satisfação que possamos sentir, mesmo aquelas que não possamos sentir, se encontram presentes em Krishna e têm o seu ideal e mais pura satisfação apenas com ele. Ele é todo acomodante e todo abrangente. Qualquer satisfação que o âmago de nosso coração exija pode ser preenchido apenas por ele, apenas por Krishna. Então, tudo que nós desejamos no âmago do nosso coração pode ser preenchido somente com Krishna, somente com ele. Nenhuma outra filosofia vai te levar a esse caminho. Como foi falado no início aqui, eu quero ver Krishna, eu quero ver Deus, né? Aquele professor falou que caiu do avião. Eu quero ver Deus. Aí os monges, né? Os padres, enfim, os sacerdotes falaram, somente na Índia isso é possível. Somente na Índia. Aí o cristão faz outra pergunta aqui. Alguns cristãos têm tamanho medo de ir além da Bíblia a ponto de não estudarem outras crenças religiosas, teístas. Srila Siddhartha Maharaj diz, segundo a sua capacidade, a pessoa comprará no mercado. No mercado podem existir muitas coisas valiosas, mas o comprador tem de ter alguma capacidade para adquiri-las. Então, é como o mercado está dizendo aqui, Srila Siddhartha Maharaj. Você vai no mercado, existem inúmeras coisas valiosas, caras ou mais baratas, e só pode adquirir de acordo com a sua capacidade. Se você vai no mercado, você não pode comprar o que você não pode. Você não tem dinheiro. Então, de acordo com a sua capacidade, você vai comprar algo aqui da mesma forma. De acordo com o seu mérito espiritual, de acordo com a sua fortuna, você vai poder entrar numa ou em outra filosofia. Tudo depende do nosso sukriti, da nossa fortuna espiritual, do nosso mérito espiritual. Os lixes, os mercadores do conhecimento, também foram tão longe a ponto de dizer, isto é o máximo, não vá adiante. Similarmente, Krishna diz no Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 35, não vá adiante, você estará arruinado. Permaneça aqui, não prossiga. Porque esta grande advertência nos é dada? Geralmente, os nossos mestres nos aconselham
Preste atenção total aqui. Somente então você vai entender tudo completamente e a sua marcha até o ponto final será sincera e satisfatória. O ponto final é amor puro por Deus. Então a marcha rumo ao ponto final é amor puro por Deus, Prema, Krishna Prema. Caso contrário, o sarrajismo ou o imitacionismo entrará em seu coração. É muito perigoso nós nos tornarmos sarrajas, imitadores. Srila Govinda Maharaj também falou isso. Então aqui, Srila Siddhar Maharaj fala, não vá além disso, não vá além do que o Guru te orienta. Se o Guru falar, leia esse livro, é aquele livro que você tem que ler. Não vai querer ler tudo. Não vai querer ler tudo. Tem pessoas que começam a ler tudo, pessoas que aprendem a falar bengali, a escrever, a ler bengali, começam a ler tudo e aí elas entram num buraco muito grande de Maya, a ilusão. Não é todo mundo que está preparado para ler certas coisas, para entender certas coisas. Então, não faça o que o Guru não orienta. O Guru sabe até onde nós podemos ir. Senão, você pode se tornar um imitador, um sarraja. E é muito perigoso você se tornar um sarraja. Extremamente perigoso. Então, veja só. Caso contrário, o sarrajismo ou o imitacionismo entrará em seu coração. Você pensa que com um único passo, poderá alcançar o cume de uma colina. É impossível. Você tem de marchar, mas a sua marcha tem de ser sincera. Você tem de fazer o progresso verdadeiro e não o progresso imitativo. Essa advertência é dada a cada estágio da vida. Isto é o máximo para você. Dê toda a atenção a isto. Não seja distraído e audacioso em seu estudo. Ocupe-se totalmente nesta lição e o próximo patamar mais elevado virá para você automaticamente. Então, não devemos querer, como diz aqui, ler tudo, saber tudo. O Guru vai dando gradativamente. Nós temos exemplo de Srila Acharya Maharaj. Ele falou que depois de 6, 7 anos que ele era brahmachari, que ele estava já na vida de brahmachari, totalmente entregue ao templo, servindo o tempo todo. Somente depois de 6, 7 anos, Srila Govinda Maharaj virou para ele e falou, agora você pode ler o Sri Chaitanya Charitamrita. Somente 6, 7 anos depois de brahmachari, Gurudeva falou para ele, agora você pode ler o Sri Chaitanya Charitamrita. E nós queremos já pegar e começar a ler. Não faça isso, passo a passo. Tem que ser passo a passo que o Guru orienta. Por isso, Srila Govinda Maharaj já falou, você pode ler todos os livros da nossa missão. Qualquer livro da nossa missão você pode ler. Você pode ler todos os livros de A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, os comentários dele, somente. Não é para lermos os Vedas, os Upanishads, os Puranas, o Mahabharata, o Śrīmad Bhagavatam. Não é para ser lido, é para ser ouvido por uma grande autoridade.
Não é para lermos o Vedanta Darshana. Não é para nós. Essas escrituras não são para nós. Pelo menos não no momento. O Guru, se ele achar que você deve ler, ele vai falar para você. Agora você leia. Mas não é para sair por aí lendo. A curiosidade quer que nós conhecemos tudo, que lemos tudo. Mas isso é perigoso. Podemos nos tornar sarrajas, imitadores. Temos que seguir passo a passo, como foi falado aqui. Lição a lição. E aí você encontrará o caminho satisfatório, a meta última da vida. Por uma questão de estratégia, aprendemos que o nosso estágio de instrução atual é o mais elevado. Quando o professor vem ensinar uma criança, ele vai aceitar a mentalidade dela. Dirá: vá apenas até este ponto e não vá adiante. Este é o estágio final. De toda a sua atenção à compreensão deste ponto, e quando tiver concluído, então siga adiante. Dessa maneira, através de sucessivos degraus, o conhecimento é revelado. Então, não queira pular degraus, não queira subir de 2 em 2 degraus, de 3 em 3 degraus. Quando você sobe a escada, você sobe de 1 a 1. Faça o que o mestre falou. O mestre falou, faça isso, você faz isso. O mestre falou, faça aquilo, você faz aquilo. Não é para querer fazer além do que é orientado. Nós não temos essa capacidade de saber o que podemos fazer, o que não podemos fazer. O Guru tem. O Guru genuíno, ele fala, faça isso, faça aquilo. Leia isso, leia aquilo. Faça esse tipo de serviço. Mas não você vai começar a fazer o que você quer. Toda vez que nós vamos seguir nossa mente, nós vamos nos dar mal. A mente é perversa, a mente é ilusória. Maya domina a nossa mente. Então, não siga a sua mente, siga o Guru. Ontem falamos isso no festival de Srila Govinda Maharaj. Quando ele entrou na missão, Srila Siddhar Maharaj falou para ele, você está disposto a ficar aqui? Ele falou, sim, claro, no templo, né, rendido. E aí Srila Siddhar Maharaj falou para ele, você vai escutar tudo que eu falar? Você vai fazer tudo que eu falar? Ele falou, sim, mas e se eu achar que o que eu acho, né, a minha concepção é melhor que a sua? Aí Srila Siddhar Maharaj falou, mesmo assim você vai me seguir. Mesmo assim, mesmo que você achar que o Guru falou algo que você acha que não é, você vai seguir o Guru. Você não tem que seguir somente, você tem que seguir o Guru. O cristão faz outra pergunta. Existem diferentes estágios para diferentes pessoas. Essa é a pergunta dele. Existem diferentes estágios para diferentes pessoas? Srila Siddhar Maharaj responde. Bhaktivinoda Thakura apresentou a sua decisão em seu livro Tattva Sutra. Ele disse que quando o Bhagavad Gita foi falado a Arjuna, ele se ocupou em lutar. Mas, se tivesse sido falado a Uddhava, ao invés de Arjuna, depois de ouvir a conclusão do Bhagavad Gita, onde Krishna diz, abandone tudo e renda-se a mim, Uddhava teria aceito isso e ido embora do campo de batalha. Ao ouvir
o mesmo conselho, Arjuna agiu de uma maneira, mas Uddhava teria agido de outra maneira. Após ouvir a primeira apresentação das instruções de Krishna, Arjuna disse a Krishna, no Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 1 e 2. Você diz que Jnana, o conhecimento, é melhor que karma, trabalho. Por que então você quer que eu me ocupe neste karma horrível de lutar? Então Krishna disse, você tem a sua capacidade no karma. Encontre a sua carreira e então você pode aspirar a chegar ao nível de Jnana, indagação em conhecimento transcendental. Toda atividade e alcançar na escâmia a liberdade do karma. Não é algo barato. Primeiro, encontre o curso de seu karma. Então, você ficará livre de karma e gradualmente desenvolverá o conhecimento e devoção transcendental. Assim, digo, ocupe-se nessa presente batalha. A guerra não é recomendada a todos, mas a você e a homens de sua seção. O que quer dizer aqui de sua seção? Então Krishna falou para Arjuna, guerreie, vá para a guerra. Por quê? Porque Arjuna era um kshatriya. O Varna Dharma dele era de kshatriya. Desculpa. O Varna Dharma dele era de kshatriya, de guerreiro. Então ele tinha que cumprir o karma dele de guerreiro. Ele não era um Vaishya, um comerciante. Ele não era um Brahmani, um sacerdote. Ele não era um Shudra, um trabalhador braçal. Ele era um guerreiro. Então ele tinha que lutar. Ele tinha que cumprir o karma dele, a luta. E depois, como diz aqui Krishna, depois sim ele iria para o conhecimento transcendental, para a rendição. E Uddhava, escutando a mesma história, a mesma orientação de Krishna, agiria diferente. Porque Uddhava não era kshatriya. Então cada um tem um karma, cada um tem uma linha. E temos que seguir essa linha, como diz aqui Krishna e Srila Siddhartha Maharaj. Não é para fazermos algo que não é para nós. Somente o que o Guru falou, somente o que Krishna falou. E cada um vai interpretar de uma forma diferente. Por isso existem milhares, milhares e milhares de religiões. Deus falou somente uma coisa. Não existe duas verdades. A verdade é uma só. Só que cada um interpreta de uma forma diferente. Aí temos aqui uma outra pergunta do cristão. Vamos ler mais um pouquinho. O cristão pergunta, em sua opinião, qual é o estágio de compreensão de Deus que as pessoas devem ser aconselhadas a seguir? Srila Siddhartha Maharaj diz o seguinte, a consciência de Krishna deve ser pregada de maneira geral, e as pessoas virão de acordo com a sua resposta interior. Alguns podem mesmo chegar a nos atacar. Os comunistas dirão,
não é permitida nenhuma pregação religiosa aqui. Tudo isso é teórico. Vocês negligenciam o mundo concreto e tomam o hábito como sendo tudo. Ouvindo isso, as pessoas sofrerão. Então, não vamos permitir isso. Este é um estágio. Então, como diz aqui Srila Siddhar Maharaj, os comunistas não permitem a religião, o teísmo. Os devotos de Krishna são perseguidos na Rússia, são perseguidos na China. Eles não permitem isso. Por quê? Porque eles acham que isso vai atrapalhar. A pessoa vai perder o foco no mundo material e vai querer outra coisa. Então eles não querem, o comunismo não quer o teísmo. E aqueles que são a favor do comunismo são a favor do não teísmo. Aquele que é a favor do comunismo, ele está contra a religião. Porque o comunismo é contra a religião. Temos que tomar cuidado com isso. Imagina só se o país virar comunista, o que será de nós? Seremos perseguidos, não poderemos fazer live, não poderemos abrir o templo, porque os comunistas não permitirão que nós algum dia iremos à rua pregar. O comunismo não permite isso. Srila Siddhar Maharaj está explicando isso aqui. Alguns podem mesmo chegar a nos atacar. Os comunistas dirão: não é permitida nenhuma pregação religiosa aqui. Tudo isto é teórico. Vocês negligenciam o mundo concreto e tornam o abstrato como sendo tudo. Ouvindo isso, as pessoas sofrerão. Então, não vamos permitir isso. Este é um estágio. Começando daí, existem tantos estágios. Se você pregar para a multidão, aqueles que encontrarem uma resposta no âmago de seus corações, chegarão a você de acordo com o grau de realização deles. Sua demanda interior os colocará em contato com um agente de verdade. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada foi ao Ocidente e pregou. Foi assim que tantas pessoas se converteram à consciência de Krishna. Como isto foi possível? Eles não eram um Gaudiya Vaishnava, mas sentiram uma afinidade interna. Enquanto perambulavam pelo mundo, todos estão adquirindo alguma nova experiência, algum novo sabor, de acordo com o grau de seu despertar. Uma pessoa responderá a um pregador em seu próprio nível.
ela descobrirá, depois de tanto tempo, vejo que existe a possibilidade de uma saída para a necessidade de que encontro em meu coração. Então as pessoas querem uma resposta, elas querem algo no seu coração, e de repente você está pregando para essas pessoas, e isso acontece. Alguns vai acontecer, outros não. A resposta não virá para todos, porque somos diferentes, cada um tem um nível de espiritualidade, como foi falado. Então, você tem que pregar a consciência de Krishna, alguns virão, outros não. Não há outra forma, alguns virão, outros não. Alguns vão achar no fundo do seu coração, no âmago do seu coração, vão falar, realmente é isso. Outros vão falar, não, não é isso. Existem vários estágios. Existe estágio, como foi falado aqui por Srila Siddhar Maharaj, o estágio de um comunista, que ele não quer saber de religião, ele não quer saber de Deus. Ele fala que tudo isso não é concreto, é abstrato. E eles não querem algo abstrato, eles querem algo concreto. Eles querem o materialismo. Então não é apropriado você se filiar a uma concepção comunista, porque o comunismo é ateísta. Eles não querem Deus. Eles não querem que as pessoas se conectem com Deus. Eles querem somente que as pessoas trabalhem materialmente, sem ter nenhum contato com Deus. Isso é o comunismo. E eles perseguem, em alguns casos, perseguem os devotos. Então, temos que tomar cuidado com isso. Se você é a favor do comunismo, pense bem, Srila Siddhar Maharaj está falando isso. A Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada falou que alguns países comunistas, lá existem asuras, demônios. Eles são demônios, são demoníacos. É uma teoria demoníaca o comunismo. Isso quem falou foi a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Srila Siddhar Maharaj está falando, eles não querem Deus, eles não aceitam Deus. Não é interessante para a filosofia deles, comunismo, Deus. Então, temos que nos afastar disso. Se nós queremos Deus, temos que ir para o caminho de Deus. Não importa qual é a sua crença não, mas a sua política. Mas o comunismo não é ligado a Deus. Existem vários e vários regimes, mas o comunismo não é ligado a Deus. Então, são os gurus que estão falando isso. Vamos ver se alguém fez algum comentário, alguma pergunta. E aí vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. E à noite teremos o programa, como todos os dias, de segunda a sexta, 19 horas. Hoje é quinta-feira, né? 19 horas. E de sábado e domingo, 18 horas, o programa da noite. Então vamos cantar aqui Nama Sankirtan Hari Harai, porque ninguém fez nenhuma pergunta, nenhum comentário. Nama Sankirtan Hari Harai. Só um minutinho. Nama
Advaita Chandra, Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra, Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda, Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda, Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha, Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha, Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha, Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha, Jai Goshai Kori Charana Banda, Jai Goshai Kori Charana Banda, Jaha hoite Vigna Nasha Vishta Pura, Jaha hoite Vigna Nasha Vishta Pura, Jai Goshai Jar Muni Tarada, Jai Goshai Jar Muni Tarada, Sabar Padarenu Mura Panchagra, Sabar Padarenu Mura Panchagra, Radhe Charana Sevi Bhakta Saniva, Radhe Charana Sevi Bhakta Saniva, Janame Janame More Abhila, Janame Janame More Abhila, Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso, Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso, Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash, Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash, Anande Bola Hari Braja Vrindava, 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama, Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama, Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha, Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha, Harinam Sankirtan Kohe Narottama Das, Harinam Sankirtan Kohe Narottama Das, Harinam Sankirtan Kohe Adama Das, Harinam Sankirtan Kohe Adama Das, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Ram Hare Hare, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Jaya Satinandana, Gaura Hari, Jaya Satinandana, Gaura Hari, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Jaya Satinandana, Gaura Hari, Jaya Satinandana, Gaura Hari, Jaya Nita, Jaya Gaura
Vamos ver quem está conosco hoje, então. Pelo Facebook e depois pelo Instagram. Temos conosco, então, hoje aqui no Facebook, Satyakama On conosco, Vishaka Devidasi, Vrajaraja Prabhu, Radhi Bhuvan Jadavi conosco, Savaranam Gavarni conosco, o Ivo Júnior e a Malini Devidasi. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não, são esses mesmos que estão conosco. Agradeço a presença de todos, a associação de vocês. Um bom dia a todos. À noite teremos o programa à noite às 19 horas. Dandavat Pranam, até à noite às 19 horas.